Olá a todos, muito bem-vindos então ao 10º episódio do Basque Researchers. Hoje temos a Mariana Bexiga, do grupo de Genómica Funcional e Terapias baseadas em RNA. Mariana, muito bem-vinda. Olá João, obrigado por me teres convidado para esta rubrica. Vamos então às perguntas? Vamos. Primeira questão, existem assim tantas pessoas com problemas cardiovasculares? Sim, na realidade acho que é importante começar por definir o que é que são as doenças cardiovasculares, que tal como o nome indica, afetam o sistema circulatório, portanto o coração e os vasos, artérias, veias, etc. Sendo que das doenças mais prevalentes são o infarto agudo do miocárdio e o AVC, portanto o acidente vascular cerebral. A nível mundial, são cerca de 18 milhões de pessoas que morrem todos os anos devido a estas doenças, o que representa 30% do total de mortes a nível mundial. Destas, 85% são devidas exatamente ao infarto agudo do miocárdio e ao AVC. Em Portugal, a tendência é a mesma, cerca de 35 mil pessoas morrem todos os anos devido às doenças cardiovasculares, sendo também que a maior parte são devido a infarto e ao AVC. Quando é que se torna tarde demais após um problema cardiovascular? Vamos focar então no infarto agudo do miocárdio, porque é efetivamente a mais prevalente, a doença mais prevalente e que causa mais mortalidade. Então, como é que acontece um infarto agudo do miocárdio? Isso acontece quando existe um bloqueio de uma artéria no coração, nas artérias coronárias, que impede com que o sangue continue a fluir para o músculo cardíaco, que é o miocárdio, tal miocárdio. Resulta em que as células não recebam os nutrientes, portanto, a comida que elas necessitam para poder viver e o oxigênio que também é necessário. Há uma janela de 30 minutos em que até que o músculo começa a morrer. Portanto, aqui o importante é que as pessoas saibam que efetivamente quando começam a ter sintomas, portanto, dor torácica, falta de ar, etc., que devam procurar ajuda. Existe em Portugal uma coisa que são as vias verdes coronárias, em que a pessoa entra e vai logo, e é logo dirigida para o tratamento. E por isso é muito importante que as pessoas estejam alerta para os sintomas, não os desvalorizem. E isto é principalmente mais preocupante nas mulheres, e principalmente mulheres pós-menopáusicas, porque têm tendência a desvalorizar. Então, o que é que leva então a um infarto ou a um ataque cardíaco? É possível prevê-lo? Na realidade, há vários fatores de risco e que é isso que importa saber e depois poder gerir para poder prevenir. Aqui a palavra-chave é prevenção, porque não se pode prever quando é que um ataque cardíaco vai acontecer. Portanto, fatores de risco como, por exemplo, comportamentais, como, por exemplo, o sedentarismo, portanto, a falta de exercício físico, o tabagismo, mas também outras doenças associadas, como a diabetes, a hipertensão arterial, também a dislipidemia, ou seja, uma presença elevada de lípidos de gordura no sangue, como por exemplo o colesterol, que todos nós sabemos e conhecemos e temos ouvido falar. Aqui a mensagem é difícil prever quando é que vai acontecer, há fatores de risco. Aqui a palavra-chave é prevenção, porque a partir do momento em que o músculo morre, está perdido, portanto é uma perda de função. Temos que prevenir. No laboratório, como é que consegues reparar então um coração partido? No laboratório, o que é que nós podemos fazer? Como já referi várias vezes, quando existe um ataque cardíaco, portanto um infarto agudo do miocárdio, o que acontece é que as células no músculo vão morrer. Se elas morrem, ficamos lá com uma ferida, que depois vai eventualmente ser reparada, tal como na pele, quando nos cortamos, ficamos com uma ferida que depois tem que fechar e temos o processo da cicatrização. No coração acontece uma coisa muito semelhante, em que temos também a formação de uma cicatriz que se chama cicatriz fibrótica, porque vem da fibrose cardíaca. No laboratório, a nossa estratégia é diferente. Temos que tentar fazer com que as células que estão na borda do infarto se entrem outra vez em proliferação, comecem a dividirem-se, para eventualmente conseguirem repovoar a zona e voltar a restabelecer a função do músculo, que é a contração. Qual é que consideras ser o maior avanço dos últimos tempos para os problemas cardiovasculares?
Eu vou responder vestindo a bata de cientista. Para mim, eu acho que o maior desenvolvimento nos últimos tempos foi o desenvolvimento de células cardíacas, do músculo cardíaco, que são derivadas de células terminais pluripotentes induzidas. Isto o que é que veio fazer? Isto veio fazer com que, por um lado, nós tivéssemos acesso a um maior número de células para poder fazer os nossos estudos in vitro. Isto porquê? Porque até agora, as fontes de células que nós tínhamos para poder estudar eram bastante limitadas, porque, claro, o coração é limitado no número de células e, tal como eu referi, estas células não se dividem. Por outro lado, este tipo de células, este avanço, veio permitir o desenvolvimento de novos modelos de doença, novos modelos cardíacos, por exemplo, tecidos artificiais, em que nós conseguimos mimetizar melhor a função e a fisiologia do coração, mas também tem outra vertente, que é a vertente de nós podermos mimetizar melhor as condições do doente, ou seja, por um lado, conseguimos evoluir ou ir na direção da medicina personalizada. Portanto, se um doente tem uma doença genética qualquer, podemos utilizar as próprias células do doente, por exemplo, células da pele, transformá-las em células do músculo cardíaco e ver, por um lado, estudar melhor a doença, saber melhor os mecanismos moleculares e celulares, mas por outro, voltando outra vez à medicina personalizada, desenvolver terapias que serão mais direcionadas a esta pessoa em particular. O que é que diz a tua bata? O que é que diz a minha bata? A minha bata é o meu instrumento de trabalho, não é? Que está lá para me proteger. Por outro lado, a bata também está lá para me lembrar porque é que eu estou aqui a trabalhar. Eu sou uma pessoa inerentemente curiosa, sou curiosa por natureza, mas também tenho a vontade de conhecer mais para conseguir eventualmente num futuro mais próximo, mais longínquo, ajudar as pessoas. Portanto, a minha bata tem essa perspectiva, penso eu, de me lembrar porque é que eu estou aqui e onde é que eu quero estar e que a razão pela qual eu estou aqui é porque quero, eventualmente, que o meu trabalho sirva no futuro para ajudar quem está doente. Obrigado, Mariana. Obrigada, João. Foi então o 10º episódio do Ask Researchers. Quero mais uma vez agradecer à Mariana por estar aqui e responder às perguntas que vocês todos enviaram. Todos os meses teremos um novo convidado e também novas oportunidades de vocês enviarem as vossas questões. Muito obrigado, até à próxima e continuem sempre à procura de conhecimento.